tarde ou boa noite, dependendo da pessoa desse vídeo. A gente vai hoje finalizar o capítulo que a gente está falando sobre o Nordeste, tá? A gente vai ver alguns pontos sobre o meio Nordeste, que é uma sub-região. Lembra que a gente teve uma divisão dessas regiões para a gente entender um pouquinho, e essa sub-região que vai falar o meio Nordeste, que, como todas as outras regiões que a gente viu do Nordeste, ela tem essa questão do clima de transição, né? Que é esse clima semiárido para o clima seco, forte do sertão, tá bem? Então ela vai ter também a característica principal das florestas equatoriais da Amazônia, que é um tipo de clima e uma diversidade diferenciada de outra floresta equatorial, tá bem? Essa região ela vai entre o Maranhão e o Piauí, né? Entre esses estados, e ela vai trazer várias outras coisas. Dentro desses contextos vai estar os conflitos rurais, né? A dificuldade que vai se ter para a plantação de soja, mas aqui que vai estar a maior base da economia, né? O cultivo da soja, do babaçu, da carnaúba, da carajás, que é esses tipos de madeira que eles são áreas muito exploradas nessa questão, tá bem? Aí a gente vai ver o quê? Algo bem importante que dentro da região Nordeste vai ser fundamental para o desenvolvimento e para a sobrevivência, já que a gente sabe que é uma área semiárida, com essa dificuldade do sertão em si, que esses grandes períodos de seca, que são os rios. O que é que vai acontecer? O rio ele vai ter uma importância ainda maior. Só que esses rios eles são divididos de forma desigual, tá? E é isso que vai dificultar também, muitas vezes, a questão de produção e da agropecuária principalmente, que é essa dificuldade do abastecimento de água, do desenvolvimento. Por quê? Porque essa questão de desenvolvimento vai passar pela questão da alimentícia, né, que não se vai ter como cultivar, e também por questões de organização, questões econômicas, questão da manutenção da agropecuária. Aí, nesse caso, o que é que vai se destacar? É justamente o Rio São Francisco, né, que é chamado Velho Chico. É um dos rios mais antigos e a bacia hidrográfica mais importante da região Nordeste nessa questão. Por quê? Porque ele passa por muitos estados, né, ele passa por muitos locais, que vai ser fundamental para se manter. Só que o que vai acontecer? Outros países, vocês vão ver muito isso também, a mais nas séries adiante, que vocês conseguirem identificar que alguns países que têm dificuldade nessa questão do clima, na questão desse cultivo, vai buscar novas alternativas. E foi isso que aconteceu quando se faz a transportação, né, das águas do Rio São Francisco. Para o quê? Para a irrigação, primeiramente, foi feito um projeto de irrigação diferenciado para que se pudesse ter a possibilidade de produção agrícola, de produção da pecuária, da questão pesqueira também. Então isso vai trazer esses pontos. E também para que se existisse a possibilidade de sobrevivência, principalmente para os ribeirinhos, aquelas pessoas que moram às margens dos rios. Então o Rio de São Francisco vai precisar fazer essa transportação de águas e vai se deslocar em alguns momentos. Aí a gente vai ver aí do eixo norte, né, que vai passar aqui por Ceará, João Pessoa, Pernambuco, Alagoas. Então vai fazer esse trecho também e esse corte do Rio São Francisco, né, vamos dizer assim, essa transportação que vai acontecer, porque ele passa aqui, ó, por Minas Gerais, vai passando por Salvador, Bahia, né, e ele vai pegando essas partes do Nordeste, tá, que a gente acabou de citar. Então foi necessário, por conta da questão do clima, se fazer essa transportação. Algo que vai acontecer também nessas regiões, com essa nova possibilidade, também vai abrir portas para a industrialização e o desenvolvimento regional, tá? Então, eu já tenho uma possibilidade de desenvolver a minha economia, então isso vai fazer com que eu possa trazer a possibilidade de indústrias dentro do Nordeste. Então o Nordeste ele começa a ser mais industrializado. Lembra que fosse falado desde o princípio que o Nordeste foi a primeira região a ser colonizada, né? Então por isso que vai se ter um atraso em determinados pontos, em determinados momentos, principalmente na questão econômica. E a industrialização da região foi se facilitando também
com essa possibilidade de abastecimento de água, de ter possibilidade de conseguir driblar as dificuldades que o clima trazia, tá bem? Aí a gente vai ter uma parte muito importante disso também, que é o turismo. Hoje o Nordeste é uma das regiões mais procuradas para o turismo, né? Principalmente as áreas litorâneas, de praia. A gente tem Maragogi, que é considerado o Caribe brasileiro. A gente tem muitas praias litorâneas lindas, algumas que não são tão visitadas e estão sendo mais exploradas nos últimos tempos. Então o turismo está dando essa aquecida na economia, tá? Então a gente meio que saiu só dessa parte rural, né, que era a base de uma certa forma por muito tempo, por questão rural, por questão de produtividade, por questões agrícolas e pecuária, e está se tendo mais essa possibilidade na questão turística. Então isso faz com que também se tenha necessidade de investir em infraestrutura, em melhorar, para que se tenha os turistas tenham essa vontade de conhecer a nossa cidade. Tanto é que a gente vê que as partes litorâneas são as partes mais cuidadas e mais onde os governos se preocupam mais, porque as partes dos turistas vão se identificar para querer visitar a cidade, tá bem? Então, a gente vai ver que esses desenvolvimentos e essas coisas que vai ter dentro da região Nordeste. Só que aí o que vai acontecer? Deixa eu ver aqui na página 144, a gente vai ver que se existiu dois períodos importantes na questão da industrialização, 1970 e de 1990 a 2000, que é justamente esse impulso da industrialização dentro do Nordeste e essa reorganização, porque todo o processo que é feito de industrialização, de colonização, vai ter suas crises. Então, quando se começa esse processo em 1970, e depois vai ter uma crise nesse meio período, tá bem? Mas aí, quando dentro dessas crises vai se vendo soluções. Aí, entre 1960, 1990 e 2000, a economia vai dar esse boom, essa evolução dentro dessa questão industrializada, tá bem? Então, o Nordeste ele vai começar a ser visto de uma forma diferente. E o turismo só vem para carimbar isso, tá bem? Vamos ver mais o que. Sim, aí o que é que vai acontecer também nessa dificuldade dos rios, do abastecimento de água e tudo mais? Na questão da sobrevivência, a gente sabe que esses climas semiáridos, secos, principalmente o clima do sertão, eles têm uns altos e baixos, né? Tem a temporada de seca total, e tem a temporada de chuva, só que isso vai trazendo uma instabilidade. Você nunca sabe quando. Você tem uma noção, mas você nunca sabe de certeza quando é que os rios vão estar num nível adequado para pesca, para algum tipo de produção. Então, o Velho Chico, ele vem, que é chamado de Velho Chico, que é o Rio São Francisco, ele vem trazer essa importância porque, por ser uma das maiores bacias hidrográficas do Nordeste, ele não seca por total, porque tem alguns rios que seca de fato e que não se tem a possibilidade de se ter o cultivo ou de se manusear de alguma forma. E o Velho Chico não. Tem alguns momentos e algumas partes dele que ele reduz muito o nível, né, de água dele, mas ele não chega a secar por total, apesar que nos últimos anos, né, estava se tendo essa preocupação, porque algumas partes do Rio São Francisco o nível de água estava muito abaixo do normal. Então isso fez com que alguns pesquisadores, né, e alguns responsáveis ficassem preocupados com essas questões. Mas aí também não é só uma questão natural, vamos dizer assim, da natureza de chover ou não, mas aí vai também questão de poluição do meio ambiente, de como está sendo utilizado, de como está sendo, como as hidrelétricas estão utilizando esse determinado ponto do rio. Então tem outras questões que envolvem essa questão também, às vezes, do nível estar muito abaixo do que o normal, tá bem? Mas é um dos mais importantes para o Nordeste, principalmente por conta disso, por nunca ter secado por completo. Então, independente de estar em maré alta ou maré baixa, ele sempre teve um volume que desce para se ter esse desenvolvimento e se manter por algum tempo até a estiagem ou até a seca total daquela região, tá bem? Então, como eu falei, as questões estão bem simples a partir da página
142, né? Tentem responder da melhor forma possível. Eu estou pedindo sempre em todos os vídeos para que vocês respondam todas as questões. Qualquer dúvida é só perguntar, que a gente vai te mandar da melhor forma possível, tá bem? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.